Seguimos então com as nossas questões de concurso da Banca Fundatec. Agora então com questões de Word. A primeira questão é a seguinte, ela foi anulada, gente, mas eu vou explicar por quê. E vamos refazer ela então de forma que ela não fosse anulada. Ela diz o seguinte então: no editor de textos Word 2016 em português, é possível realizar algumas ações como inserir nota de rodapé, inserir citação e gerenciar fontes bibliográficas através do grupo guia denominado. E é aí que a questão foi anulada, gente. Qual é o erro dessa questão? O erro está aqui. Grupo barra guia. Grupo e guia, a questão aqui está anulando, está tratando como coisas iguais, como se fossem sinônimos, mas não são. Grupo e guia são coisas diferentes. Vejamos então aqui na imagem, por exemplo, temos uma guia página inicial e temos aqui o grupo área de transferência. Vemos então que são coisas diferentes. As guias, elas são utilizadas para separar as configurações e os grupos separam também algumas configurações, mas dentro dessas guias. Então vamos refazer essa questão da seguinte forma. É possível realizar algumas ações, como inserir nota de rodapé, inserir citação e gerenciar fontes bibliográficas através da guia, e não mais do grupo, mas sim da guia, denominada A. Design, B. Inserir, C. Layout de página, D. Referências ou E. Revisão. Após a nossa modificação, então a alternativa correta é a alternativa D. Referências. É importante então salientar a diferença entre rodapé e uma nota de rodapé. Rodapé é este aqui, é o rodapé de uma página. A gente pode então inserir no rodapé de uma página alguns textos, alguma informação, o número da página do documento. E uma nota de rodapé é a famosa letrinhas miúdas. Quando você vai assinar um contrato, algum documento importante, vai ter lá embaixo aquelas letrinhas miúdas, aquelas observações. Aquilo são nota de rodapés, como eu mostrei a diferença aqui. Essa é a diferença então de rodapé e nota de rodapé. Próxima questão, aplicada em 2018 em Eldorado do Sul. Para obter a ajuda do Microsoft Word 2013, que tecla de atalho se deve utilizar não só no 2013, mas em diversas versões e inclusive em diversos softwares? Qual tecla a gente utiliza então para ver as opções de ajuda daquele software? Alternativa A, Alt Shift F1, B, Shift F1, C, Alt F1, D, F1 ou E, Alt Ctrl F1. A alternativa correta então é a alternativa D, simplesmente F1. A gente tecla essa tecla e a gente vai para as opções de ajuda daquele determinado software, seja um Word, um PowerPoint, ou seja o próprio Windows. A gente pode ir pela opções de ajuda pela tecla F1. Terceira questão. Na guia Layout de página do Word 2013, existe o grupo Configurar página. E dentro dele há o menu, botão, Orientação. Quais são as configurações possíveis de orientação? A. Diagonal e vertical. B. Horizontal e paralelo. C. Paralelo e diagonal. D. Retrato e paisagem. E. Vertical e horizontal. A alternativa correta então é a alternativa D, retrato e paisagem. No Word 2016, essa guia mudou um pouquinho, ela não se chama layout de página. Como a gente observa aqui, ela se chama apenas layout. Mas as configurações lá de orientação, retrato e paisagem segue lá no mesmo lugarzinho. Mudou apenas o nomezinho ali da guia, o restante segue igual. Questão 4. Utilizando o editor de textos Word 2013, é possível escolher o tipo, o formato, do documento a ser gravado, através da opção Salvar Como lá na guia Arquivo. Por padrão, o tipo é o documento do Word, com a extensão DocX. Abaixo são mostradas algumas extensões permitidas: A. .doc, B. .dot, C. .pdf, D. .rtf ou E. .xls. Então, alternativa A, o Word aceita esse formato .doc, aquele formato mais simplesinho, sem muita edição, sem formatação. B. .dot também é aceito. .pdf aceita também lá no Word, aquele formato apenas de leitura, o PDF. D. RTF também aceita, o único que não aceita então vai ser aqui a alternativa E, XLS, que é o formato de extensão para o Excel. Esse formato, então, como é só do Excel, o Word ele não aceita. Seguindo aqui na questão 5 de 2017 CRQ, quinta região. Os ícones referentes ao programa Word 2013 ficam localizados em que grupo? A. Fonte. B. Estilo.
C, edição, D, parágrafo ou E, área de transferência. A alternativa correta para essa questão é a alternativa D, parágrafo. Os ícones, então, como a gente observou em nossas aulas, são os ícones de marcadores. Este primeiro aqui, então, são aqueles marcadores em formato de desenho, que a gente pode escolher um desenho. Ou então, este aqui são os marcadores numéricos, onde a gente pode fazer números, aquele 1, ponto alguma coisa, 1.1, 1.2. A gente pode criar níveis através. Fica, então, lá no grupo parágrafo, na guia página inicial. A primeira guia lá do Word. Seguindo questão 6. Em relação ao programa Microsoft Word 2013, analise as assertivas a seguir. 1. Não é possível atribuir negrito, itálico, sublinhado e cor de fonte em uma mesma palavra. Essa afirmação está errada. É possível sim. Marcando aqui então, errada. É possível em um mesmo documento possuir vários alinhamentos diferentes, como por exemplo, justificar, alinhar à direita, alinhar à esquerda e centralizar. Sim, essa afirmativa está correta. É possível sim a gente definir diversos alinhamentos de texto em um mesmo documento. É possível atribuir o recurso taxado a uma palavra. Taxado, então, é aquele riscadinho por cima da palavra. Então, é possível sim. Está correta essa afirmativa. Alternativa D. A segunda e a terceira estão corretas. Salientando, então, quanto ao alinhamento, lembrando das teclas de atalho, né? Temos as seguintes teclas de atalho. Para alinhar à esquerda, Ctrl Q. Para centralizar, temos então o Ctrl E. Para alinhar à direita, temos o Ctrl G. E para justificar um texto, temos a tecla de atalho, então, Ctrl J. Próxima questão, questão 7. Fazem parte da guia página inicial do Word 2010 os seguintes botões, e também do Word 2016, né? Ressaltando que eu peguei versões anteriores, mas que também se assemelham ao Word 2016, ao Office 2016, não houve essas alterações. O seguinte, então, 1. Marcadores. Sim, os marcadores estão lá na página inicial, está correto. 2. Sobrescrito. Sim, temos o sobrescrito lá, sobrescrito, e o subscrito, que é eu coloco o texto mais pequenininho em cima da linha e o outro mais embaixo. Essa é a diferença de um para o outro, os dois estão na página inicial. 3. Limpar formatação está sim, lá naquela guia. E 4. Mostrar tudo também está naquela guia. Dessa forma, a alternativa E, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Questão 8, temos o seguinte. Suponha a seguinte situação. Há um documento aberto no editor de textos Word 2013. E o cursor está posicionado entre as letras R e M da palavra fórmula, sendo que a frase completa é: que valor deve ser mostrado na célula B8 se for digitada a fórmula igual B5 multiplicado por C5 dividido por 5? Em que posição deve ficar o cursor se o usuário pressionar primeiro a tecla Ctrl e depois pressionar a seta para a direita e por fim soltar ambas as teclas? Alternativa A. O cursor então vai ficar antes do caractere ponto de interrogação. B. Ficará então antes do caractere igual. C. Depois do caractere igual. D. Depois do caractere interrogação. Ou E. Depois do caractere AR da palavra fórmula e antes do espaço. Gente, vamos ver então na prática como é que fica isso. A questão diz que o cursor está exatamente aqui, ó, entre o R e o M da fórmula. Então, na questão, foi teclado a tecla Ctrl e a tecla para o lado direito. Vemos então que o cursor mudou para ali, né? Foi do lado do igual. Outras teclas de atalho também, outras teclas que a gente pode navegar, é também a tecla End, que ele vai para o final da linha. Outra tecla também, se a gente teclar Ctrl End, ele vai direto para ao final da linha, lá ao final. Teclamos então a tecla Home do teclado, ele vai para o início da linha. E também a tecla Ctrl Home, ele vem aqui para o início do texto na primeira linha. Mostrando novamente, então preste atenção aqui na primeira linha, tecla Ctrl para o lado, ele segue sempre para o início da próxima palavra. Ó. Está bem no início do valor ali, depois do espaço. Agora, depois do espaço, início do dev, teclamos a tecla End, foi lá para o final da linha. Tecla Ctrl End para o final do texto.
Então, gente, de volta à apresentação, vamos então para a próxima questão, e a questão 9. São guias padrões do Word 2013. A. Página inicial, inserir, design e referências. B. Arquivo, editar, exibir e revisão. C. Arquivo, formatar, ferramentas e configurações. D. Página inicial, editar, exibir e referências. Ou E. Página inicial, formatar, ferramentas e editar. A alternativa correta nessa questão é a alternativa A. Página inicial, inserir, design e referências. 10ª questão diz o seguinte. No Word 2010 é possível criar um novo documento baseado em modelos pré-definidos ou em arquivos existentes do quais o Word carrega as definições de formatação em algum conteúdo. Dessa forma, o usuário precisa apenas preocupar-se com o conteúdo a ser inserido no documento. Supondo que um funcionário precise escrever uma carta em nome da empresa, na qual trabalha contendo a logomarca da empresa, formatação pré-definida e informações sobre a empresa como, por exemplo, endereço, qual procedimento listado abaixo deve ser seguido para realizar essa tarefa utilizando a funcionalidade mencionada no início da questão? Jovens, então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa B. O usuário, então, vai na guia Arquivo, é aquela guia bem da esquerda lá, clicar em Novo, clicar, então, em Novo a partir de existente e selecionar uma carta da empresa que está salva no computador. Também, então, lembramos que podemos utilizar modelos prontos do Word e também podemos salvar um modelo para utilizar mais adiante da forma que está mostrando a questão. Para isso, então, quando a gente vai salvar um arquivo, vamos em Arquivo, aqui na opção de Salvar Como, e selecionamos a opção de Modelo do Word. Dessa forma, ele não vai ficar salvo apenas com um arquivo, mas sim como um modelo. Então a gente pode abrir esse modelo, editar e sim depois salvar como um arquivo em algum local preferível pelo usuário. 11ª questão da Fundatec de 2012. O Word 2010 e também as versões superiores 2013 e 2016 possuem um modo de exibição chamado Microsoft Office Backstage, através do qual é possível executar ações relacionadas ao gerenciamento de documentos, como criar um novo documento, salvar como, imprimir, acessar, ajuda, etc. Na interface do Word, como o Microsoft Office Backstage é acessado: A. Clicando na guia Arquivo, presente na faixa de opções. B. Clicando no ícone do Word no canto esquerdo superior da interface. C. Clicando na guia Exibição, presente na faixa de opções. D. Pressionando uma vez a tecla logotipo do Windows, ou E, pressionando a tecla F1. A alternativa correta dessa questão, então, é a alternativa A. A guia Backstage, então, essas funções Backstage estão na guia Arquivo. Lembrando que através da guia Arquivo que a gente tem opções de salvar, podemos abrir um novo documento, criar um novo documento, podemos então as opções de imprimir. Aqui, então, clicando no ícone do Word não, na guia Exibição também não é. A F1, sempre ressaltando que a F1 é a tecla de ajuda. E a tecla de logotipo do Windows, ela é utilizada, na verdade, no sistema operacional Windows para abrir o menu Iniciar. A 12ª questão diz o seguinte. No Word 2010, há um recurso que faz com que o conteúdo removido de um documento não seja removido de fato, mas sim marcado como excluído através de uma formatação diferenciada. O mesmo acontece com o conteúdo inserido, indicando que ele foi acrescentado ao documento. Com esse recurso, o conteúdo original do documento é preservado, e as modificações serão ou não aplicadas por quem possui a senha para modificar o documento. Partindo do menu Proteger Documento, figura 2, exibida ali em cima, então, qual das alternativas abaixo representa a sequência correta de opções para habilitar esse recurso? Seguindo, então, alternativa A, selecionar restrição edição, marcar permitir apenas, esse tipo de edição no documentos, selecionar sem alteração, somente leitura, clicar em sim e aplicar proteção. B, restringir edição, marcar permitir apenas este tipo de edição no documento, selecionar alterações controladas e clicar em sim e aplicar proteção. C, criptografar com senha. D, restringir edição, marcar permitir apenas esse tipo de edição no documento e selecionar comentários. E, restringir edição, marcar
limitar a formatação em uma seleção de estilos. A alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Vamos ver então na prática como é que é feito essa questão aí. A questão então está partindo daqui, na guia arquivo para proteger documento. Clicamos nele. Vamos então restringir edição. Abre-se então essa janelinha aqui ao lado. Vamos então permitir apenas esse tipo de edição. Abrir aqui. Alterações controladas. E vamos aqui em sim aplicar proteção. Dessa forma aqui no meu computador eu ainda não tenho senha. Então se já tiver uma senha, vai pedir a senha para aplicar essas alterações. No caso, como é a primeira vez que estamos fazendo, ele está pedindo para eu criar uma senha. O que isso faz, gente? Isso vai proteger o documento. Dessa forma, outras pessoas quando forem editar, esse documento ele não vai ser salvo de fato com essas alterações. Ele vai aparecer só uma forma de histórico de alterações e o usuário com a senha vai aprovar ou não estas alterações inserindo a senha.